Mateus 8:5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse ao que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E muitos dos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Tome assento. Antes de entrar no assunto central do pensamento bíblico desta mensagem que Deus colocou no meu coração, nos versículos 11 e 12, diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. E muitos dos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Jesus, nestes versículos aqui, ele está dizendo que virão muitos do Oriente, do Ocidente, dos quatro cantos da terra, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, no reino dos céus, e muitos dos filhos do reino, falando de Israel, serão lançados nas trevas, onde haverá choro, pranto e ranger de dente. Alguém às vezes diz assim: mas pastor, o judeu, é só uma pinceladinha, isso aqui está fora da mensagem que eu quero falar hoje. Mas os judeus são filhos da promessa. Mas os filhos da promessa muitas vezes rejeitou a promessa. Não é verdade? E essa rejeição lá da promessa, que eles rejeitaram, endurecendo seus corações, fechou a porta para eles, que são os filhos do reino, e sobrou para você e para mim, que somos gentios. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. João está dizendo que Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram Jesus. Mas agora todos quantos receberam Jesus, o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Eles rejeitaram, nós recebemos. Só que, irmão, Deus ele é misterioso. Deus é o sábio
arquiteto que Paulo fala. Deus é o Senhor de tudo e de todos. E o mesmo Paulo, ele afirma dizendo que o endurecimento do coração dos judeus, ele veio em parte por uma permissão de Deus. Eles fecharam o coração para que a salvação abrangesse os gentios também. Isso aqui tudo é um mistério, é uma ciência divina do sábio arquiteto. Do sábio arquiteto. É um mistério muito grande com relação a isso. Hoje, boa parte dos judeus estão lá assim, né? Tem os ortodoxos que seguem, mas a maior parte está bem à vontade. Está bem light. Estão caminhando bem pelo caminho largo. Eu tive no centro numa praça no mar de Tiberíades, lá em Israel, em 96, e nós saímos à noite, naquele calçadão, e ali tinha multidão de judeus jovens, bebendo, fumando, jogado na vida. E eu ainda disse para um dos pastores, está aí os filhos da promessa, estão tudo perdido. Por quê? Não obedecem à lei. Não era um julgamento que eu estava fazendo, mas à luz da Bíblia, quem não serve a Deus, serve o diabo. Né? E eu disse, está aí a multidão dos filhos do reino que vão se perder. Mas Jesus afirma aqui que virão muitos do Oriente e do Ocidente, dos 4 cantos da terra. Eles virão e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. E muitos dos filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. E aí Jesus disse que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, rejeitaram Jesus. Aquela geração rejeitou Jesus. Mas agora todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, irmão, vem do mundo inteiro, né? Vem do mundo inteiro. E quando Jesus fala essa palavra, parece que ela está um pouco fora do contexto, mas ela está dentro do contexto. Porque Jesus, chegando em Cafarnaum, vem ao encontro de Jesus um centurião. Não é isso que diz? Veio ao encontro de Jesus um centurião. E aí, o centurião, ele era um cidadão que eu acho que não tinha muito a ver com as raízes judaicas. E ele chega para Jesus e diz, Senhor, socorre-me. Olha o que ele disse. O meu criado está paralítico. E além de paralítico, ele está atormentado. Ele estava endemoniado, possesso, oprimido pelo diabo. Quando ele apresenta para Jesus a situação do seu criado, Jesus olha para ele e Jesus diz uma coisa: irei e lhe darei saúde. Irei aonde? Eu vou lá na sua casa. Eu vou lá orar pelo seu criado. Eu vou lá abençoar ele. Eu vou lá dar saúde para ele. Vou lá na sua casa. Interessante, né? Às vezes tem pessoas que reclamam que o pastor não visita, né? O pastor ele deve visitar. O pastor ele deve visitar o doente, o enfermo, o problemático. Mas já tem pessoas que não gostam da visita do pastor na casa. Não gosta. Mas Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes.
Mas o fato do centurião, ele humildemente ficou envergonhado. Ele disse: Senhor, não carece de tu ir na minha casa. Não carece. Não precisa. Eu sou um homem que vivo debaixo de autoridade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu digo a esse, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Ele era um homem que tinha responsabilidades. Então não tem necessidade de tu ir na minha casa, Senhor, porque eu vivo lá comandando, dando ordem, diante de uma responsabilidade. Mas o que chamou a atenção de Jesus, quando Jesus disse que ia lá na casa, ia dar saúde, ele disse: não, você não precisa, eu sou um homem assim, assim, assim. Aí Jesus fica admirado. O que Jesus se admira nesse homem? Jesus menciona no texto que Mateus escreve: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas ele estava em Israel. O homem estava em Israel. Não estava? Ele estava em Israel. Jesus estava em Israel. Mas Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E não é a primeira vez que Jesus menciona essa palavra. A mulher lá também, Jesus se admirou com a fé dela. Aquela mulher que chegou pedindo socorro para Jesus, porque a filha também estava endemoniada. Interessante, o diabo pegava aquela turma de gente lá na Palestina, lá que não era fraco, né? O diabo lá tinha um gadareno cheio de demônio, a filha dessa mulher estava endemoniada, o criado desse centurião estava, além de paralítico, estava endemoniado também. O diabo pegava aquela turminha lá valendo, escravizava mesmo. Mas o fato de Jesus dizer a ele, dizer aos discípulos, porque quando Jesus disse a ele: então vais, seja feito conforme a tua fé, como creste. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus está dizendo assim: nem mesmo no meu povo judeu, para o qual eu vim, encontrei tanta fé como nesse homem aqui, ó. Esse homem que é um centurião, tem responsabilidades. Nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu povo, eu encontrei tanta fé. É por isso que daí os dois versículos ali, que eu disse para os irmãos que parece estar fora de contexto, mas não está. Porque Jesus usa isso falando do episódio da fé do centurião de Cafarnaum. Aí Jesus diz que virão muitos do Oriente, do Ocidente, naquele dia, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, e muitos dos filhos do reino, dos filhos de Israel, vão ser jogados fora, no inferno, nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dente. Porque eles descreram, o seu povo, eles descreram de Jesus. Eles rejeitaram Jesus, eles crucificaram Jesus, eles mataram, eles rejeitou Jesus a vida inteira. Enquanto o estrangeiro, a mulher cananeia, que Jesus fala dela, a mulher pecadora, Maria Madalena, a família de Lázaro, abraçaram Jesus, os demais rejeitaram. Muitos dos filhos do reino serão jogados fora. E virão muitos do ocidente, de todos os cantos da terra, virão e crerão e receberão o Filho de Deus e vão assentar nas bodas do Cordeiro, com Abraão, com Isaque, com Jacó e com todos os salvos do mundo que vieram para Jesus. Senhor,
eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas, Senhor, diz só uma palavra. Eu queria pôr um tema nessa mensagem, mas eu não sou muito pastor ou pregador de estar colocando tema em mensagem. Eu gosto de pregar o que o Espírito de Deus me dá. Mas se eu fosse usar um tema nessa mensagem, quando eu estava ali, gemendo ali com Jesus e com o Espírito Santo, me veio um tema para esta mensagem. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Ele não está no túmulo, Jesus, ele está vivo, ele ainda fala. Ele foi embora e mandou o Consolador que está aqui, que ainda fala. Que nós ouvimos a voz de Deus. E eles virão, eles virão do Ocidente, do Oriente. Olha, em Apocalipse, no livro selado, capítulo 5, João diz que ele chorava muito, porque ele viu o livro selado com os 7 selos. E ninguém no céu, ou ninguém que ele viu lá, era digno, estava apto e digno para abrir o livro e os seus selos. Mas de repente chega alguém para João, na visão do arrebatamento, e diz assim: João, não chora, não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas está vivo. Ele é digno. É Ele que pode, só Ele pode, porque Ele foi morto e reviveu, e está vivo para todo sempre. Ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. Não chores. E mais à frente, afirma, mostrando Jesus como um cordeiro que foi morto, mas estava vivo, dizendo que através do seu sangue, Ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Olha aí, fecha o que Jesus está dizendo em vida nos evangelhos. Quando João tem essa visão, Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado, já tinha ido ao céu. E João tem esta visão no seu arrebatamento, quando ele estava em espírito lá, o seu corpo caído lá na ilha chamada Pátimos, e o seu espírito arrebatado ao céu. Lá Jesus falava com ele, e naquela visão ele chorava muito. Não chore, João. Eis aqui o cordeiro que foi morto, mas está vivo. E através do seu sangue ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Aí fecha o que Jesus fala no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, que Mateus escreve, capítulo 8, dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, dos 4 cantos da terra. Virão para onde? Lá para Israel? Não. Virão e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Viria pessoas de todos os cantos do mundo, iam crer em Jesus, no seu sacrifício, ia aceitar Jesus, ia ser salvo e ia sentar à mesa naquele dia, no dia da eternidade, nas bodas do Cordeiro, que tudo está preparado. E muitos dos filhos do reino seriam lançados nas trevas, seriam lançados fora no inferno. Israel endureceu o coração. Quanta gente que morreu, desde o começo do mundo até hoje, que morreu sem lei. Morreu sem a promessa, morreu fora da promessa. Morreram sem lei. E Paulo diz que aquele que morrer sem lei, eles serão julgados. Se ele morreu sem lei vai ser julgado.
não vai ter lei para defender ele diante do juízo, condenado. É bíblico. Mas por que muitos que virão dos 4 cantos da terra para sentar na mesa naquele dia, com Abraão, Isaque e Jacó, são aqueles que creram no Filho de Deus e que aceitaram como Salvador, que nasceram de novo da água e do Espírito e que vivem uma vida com Deus. Eu estava lendo uma tradução católica, esqueci o nome dela, mas é católica, e aí aquela tradução de Bíblia está dizendo assim, que quando ele vier, o Espírito Santo, ele acusará o mundo do pecado. A nossa tradução diz que quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nessa tradução católica diz assim, quando ele vier, ele acusará do pecado. É praticamente a mesma coisa. Se o Espírito Santo acusará o ser humano do pecado, quando o Espírito Santo acusar o cidadão do pecado, o Espírito Santo já está também convencendo ele do pecado. Praticamente é só uma questão de interpretação. Mas é isso que ele faz. Então, meus irmãos, Deus, ele ainda fala. E no versículo 11 ou 13, o último, então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus já ficou admirado da fé daquele homem. Igual a mulher cananeia. Ela era cananeia. Ela também, Senhor, socorre. Minha filha está violentamente atormentada. Aí Jesus vira para ela e diz assim, ó, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí ela se humilha, né? Ela se humilha, ela já era humilde. E ela diz, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Parece que Jesus humilhou ela, né? Se fosse algum crente meio complicado nos nossos dias, já saía de porta fora, virava as costas, saía excomungando Jesus, saía excomungando o pastor e acabou-se. Jesus disse, olha, não é bom pegar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus está se referindo que os filhos são os filhos da promessa, o judeu. Jesus comparou ela, cananeia, estrangeira, como cachorro. É isso, irmão Silvio, o senhor que gosta de filosofar a teologia, é mais ou menos isso, né? É bem isso. Jesus comparou ela como cachorra, a mulher. Irmão, Jesus faz coisa e Deus fez coisa e faz ainda para provar. Para provar. Já não tinha intenção de humilhar ela. Mas Jesus fala aquilo porque Jesus queria ver a verbalização na sua boca do que está no coração. É igual Deuteronômio capítulo 8, verso 3 em diante. Deus humilhou eles, Deus provou eles, Deus apertou com eles, Deus tratou com eles quando saiu lá do Egito, porque Deus queria ver o coração deles. Deuteronômio 8, 3, pode ler lá que está escrito. Deus provou eles, judiou eles, massacrou eles, porque Deus queria fazer, Deus fez isso para ver o coração deles. Certo? E de fato, nestas provas, eles abriam a boca contra Deus e contra Moisés, que só a graça. E Deus também queria dar uma lição neles, para que eles soubessem
E está escrito no texto de Deuteronômio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está querendo ensinar para os israelitas que Deus, Ele é sustento, Ele é pão. A sua palavra, o seu espírito, a sua graça é pão, é sustento, é alimento, é proteção, é tudo. E eles andaram 40 anos, irmãos. A roupa não envelheceu. Já pensou? Roupinha nova há 40 anos. Você compra uma roupa hoje, daqui 1 ano, 2 anos já está. Dependendo a fábrica e a marca, já está indo para o balaio, está indo para o lixo. Irmão, não tem lógica. Eles usar a roupa há 40 anos e a roupa não envelhecer. Não tem lógica isso. E também a sandália deles, eles usaram 40 anos e não envelheceu e nem arrebentou a tira. E aí eu fico pensando, e aqueles moleques que recebeu a sandalinha desse tamanhozinho assim, número 20? 40 anos, eles eram um homem no deserto, e o pezão, 44. Como que eles usaram uma sandália há 40 anos, e a sandalinha era pequena, e o pezão depois lá 44, e a sandália também não se envelheceu, e não se arrebentou? Oh, aleluia, por isso que Jesus disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus é sustento, Jesus é sustento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Oh, glória. Oh, glória, Jesus é sustento, irmãos. E aí Deus quis provar eles, e Deus proveu carne. Deus mandou Moisés levantar a vara para jorrar água da rocha no deserto onde não tinha água. Irmãos, Deus não quer que você viva apalpando as coisas e vendo as coisas. Deus não quer isso, isso é por vista. Deus quer que você viva pela fé, e através da fé você tem conquistas. Através da fé Deus te honra, Deus te levanta, Deus te cura, Deus te sara. Deus ainda fala. Paulo ele foi arrebatado no céu e ele não queria mais nem voltar. Porque o céu os palácios lá são lindos. Lá é ouro, cristal. É coisa linda lá. As irmãs, quando entram na loja a Van tem tudo que a pessoa quer, irmão. Você chega lá no setor dos lustres e das luzes, dos abajur, de toda a beleza para enfeitar uma casa, a mulherada entra lá dentro e não quer mais sair. Quando a Eliane visita a Van, diz, não, vai lá ver, eu vou sentar aqui embaixo na lanchonetezinha, vou tomar um café, fica à vontade. A mulherada não tem mais nem vontade de sair de tão lindo que é abajur, é lustre, e encanta mesmo, irmão. É lindo. Tem de prata, tem de brilho, tem de ouro folhado, mas tem taça, mas tem de tudo, tem copo de acrílico e de vidro, de cristal. É uma coisa muito linda. Mas lá no céu é muito mais lindo. Aí Paulo teve lá. E quando ele volta do arrebatamento, ele disse, eu vi coisas inefáveis, que não é nem bom falar para o homem, porque o homem não vai entender. Não seria fácil do homem entender o que ele viu lá e dele traduzir em palavras as coisas que ele viu lá e que ele ouviu. Ele disse que nem é bom contar aos homens. É lindo. O céu é muito lindo. E aí, depois que Paulo vem do arrebatamento, se torna no corpo novamente. Aqui ele vivia na cadeia,
por causa do evangelho. Aqui ele vivia perseguido, fugindo, levou 5 quarentenas de açoite menos uma, certo? Desceram ele para um cesto e ele fugiu. Só levava lambada, cacete, perseguição. Daí ele é arrebatado, vai ao céu, se encontra nas mansões celestiais lá junto com Deus. E lá ele viu e ouviu coisas que não se explica, que o vocabulário é pobre para descrever o que ele viu e ouviu lá. Foi coisas tremendas, irmãos, coisas tremendas. Aí Deus mete um espinho na carne de Paulo. Alguns teólogos tentam descrever esse espinho, mas a Bíblia não fala e nós não podemos até pensar, né? Podemos até conjecturar, mas não podemos afirmar. Cada teólogo tem a sua visão, a sua ideia do que era o espinho na carne. Mas a Bíblia diz que esse espinho na carne era um esbofeteador de Satanás, que estava no corpo de Paulo cutucando, e Paulo ali sofrendo. E aí a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo ora a Deus para tirar o espinho da carne dele, porque ele vivia sofrendo com aquilo ali, sofrimento terrível. E aí Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A irmã ali testemunhou que foi curada, né? Bênção de Deus, o nome de Jesus é glorificado nisso. Mas Paulo não recebeu cura, não. Mas ele ouviu a voz de Jesus que disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, até na adversidade, até no sofrimento, Deus nos controla. E Paulo estava ali sofrendo, e Deus disse que a graça dele bastaria. Deus estava colocando Paulo no cabresto. Ele menciona, Paulo era um poliglota, formado aos pés de Gamaliel, homem super estudado, criado em todo o regime e tal. No entanto, ele era cidadão romano e cidadão judeu, filho de judia e filho de fariseu. Paulo era o cara, era o homem, falava algumas línguas, cheio de revelação. Aí Deus mete o espinho nele, e ele menciona que Deus deu aquilo nele para ele não se orgulhar, não se exaltar, não ficar arrogante. Não, eu sou o cara, eu tive lá, eu fui arrebatado, Deus me levou lá, eu tenho conhecimento, eu tenho 10 faculdades, eu falo judeu, falo grego, falo hebraico, falo aramaico, falo espanhol. Eu falei um dia aqui, né, que se Paulo vivesse mais uns anos, ele teria vindo até aqui em Sara. O bicho era tremendo. Porque ele veio vindo, evangelizou toda a Ásia, e depois disse: eu quero ir na Espanha. A Espanha fica logo ali. A Bíblia não diz que ele veio, diz que ele queria ver. Era o sentimento dele. E se ele tivesse vindo ali na Espanha, já tinha pegado um navio aí, tinha desembarcado aqui no porto de Itajaí, talvez tinha pregado para uns irmãos aqui em Sara, fundado umas igrejas aqui, caíram fora. Mas ele morreu antes. Morreu. Seus últimos dias foi num cárcere em Roma. O Natan estava mostrando na internet o cárcere que Paulo estava. E eu disse: nesse cárcere ele escreveu essa carta aqui, ó, de Timóteo. E nesse cárcere ele escreveu essa carta dizendo: o meu corpo está sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida para a glória está próximo. Ele sabia, Paulo era espiritual, ó. Ele não tinha medo de morte, não. Morte para ele era embarcar num jatinho para ir lá para o outro lado do mundo. Assim era a morte para Paulo. Ele menciona.
Ele fala: o meu corpo está sendo oferecido por aspersão de sacrifício, a minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, estou terminando, já estou no final. Eu já sei que é meus últimos suspiros. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual me dará o Senhor justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, que conheceu Jesus de Nazaré. Aí em seguida entra 2 soldados no cárcere, lá em Roma. Eu tive lá. Eu conheci a rua. Os 2 soldados pegam Paulo. Maniotado. É maniotado? Manietado. Algemado. E sai arrastando Paulo por aquela rua. E leva a um lugar escondido, pouco fora da cidade. E lá aquele soldado passa a daga no pescoço de Paulo e a cabeça de Paulo rola ali, e ali Paulo se acaba. Mas ele não tinha medo disso. Não tinha medo da morte, Paulo. Ele menciona na Bíblia. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, que Deus ainda fala. Eu tinha muita coisa para falar nesta noite, mas não vou conseguir falar tudo. Deus ainda fala. O Senhor está conosco. Deus ainda fala. Estava falando para o Joabe, terça-feira retrasada, Deus me deu aqui a mensagem de Apocalipse. Teria uma tribulação de 10 dias. O diabo lançaria algum na prisão, mas teria uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, que daria a coroa da vida. Essa mensagem Deus deu revelada, eu preguei para a igreja, mas foi uma revelação para o Joabe. E ele gemeu 6 dias com pedra no rim. E o Senhor está dizendo para mim que a prova era para ele. E ele disse que, e eu não falei nada, eu falei hoje para ele. Falei em casa para a Eliane e falei hoje para ele. E ele disse que no outro dia, Deus falou com ele em casa também. Só que a tribulação não foi 10 dias, foi só de 6 dias, mas a gente viu o desespero dele, a gente clamou muito forte. Aí de 10 Deus deixou só 6. Mais 4 dias a esposa dele pegou e está se tratando, estava lá gemendo também. Irmãos, tem coisas que nós não entendemos. Mas na prova, Deus está nos colocando no prumo, está nos provando, está nos testando. Deus quer ver a nossa paciência, ainda que Ele sabe, mas Ele quer ver se nós vamos abrir a boca e murmurar, criticar, falar mal dEle. Os irmãos sabem que o ser humano tem uma tendência ruim. Irmão, eles falam mal de mim, falam mal do pastor, que vê como é que não vai falar de Deus, que espera alguma coisa e Deus não dá. Quando Deus manda os amigos de Jó ir lá na casa de Jó levar o animal para oferecer o sacrifício, olha, vocês vão lá, levam o animal para sacrificar, e depois Jó vai orar por vocês. Porque Deus disse assim: eu estou irado com vocês. Deus ficou revoltado com os 2 amigos de Jó. Porque os 2 amigos de Jó falavam mal de Jó e falavam mal de Deus. Está escrito. E aí Deus se ira contra eles. E para Deus não matar aqueles amigos de Jó, Deus mandou eles pegar o animal, ir lá na casa de Jó, para lá oferecer o sacrifício, e para o Jó orar por eles, para Deus tirar a ira dele de cima daqueles 2 homens. Porque Jó era justo. E os 2 amigos dele falavam mal de Jó. Jó está em pecado. Jó está sofrendo porque está em pecado. Deus não ouve ele. Cadê o seu Deus? Deus não ouve, está aí, ó, morrendo, cheio de lepra. Então os amigos de Jó falavam mal de Jó e falavam mal de Deus. Mas chegou a hora, irmão, porque de Deus ninguém se escapa. Ó, irmão, o ser humano, nós temos que ser diante de Deus igual o centurião de Cafarnaum. Senhor, eu preciso de um favor. Então eu vou lá curar. Não, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado.
Senhor, diz só uma palavrinha e o meu criado sarará. Eu sou um homem assim, Senhor. Nós temos que ser igual à mulher cananeia. Eu não fui enviado, disse Jesus, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é bom pegar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, Senhor, humildemente, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmão, aquilo mexeu com Jesus. O coração do centurião de Cafarnaum e da mulher cananeia e de tantos outros mexeu com o coração de Jesus. Jesus ficou admirado e falou para o discípulo: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai, a tua fé te salvou. Vai, seja feito conforme tu creste. Vai, seja feito conforme a tua fé. Mas os amigos de Jó, irmão, murmurando de Jó e acusando Jó, que Jó estava com a vida errada, era castigo de Deus. E onde é que está Deus e o servo dele ali morrendo e ele não faz nada? Os amigos murmurando de Jó e murmurando de Deus. Aí Deus disse: ó, pega o animalzinho, vai lá no Jó, oferecer um sacrifício, e Jó vai orar por vocês, para que vocês não morram, porque a minha ira vai se acender e vocês vão morrer tudo. Irmãos, as coisas são muito sérias. Às vezes nós falamos o que pensamos, o que achamos. Às vezes nós murmuramos sem saber da verdade. Às vezes nós criticamos e condenamos sem saber o certo, sem saber a origem da verdade. Alguém esse tempo vem me perguntar um negócio, ó, não me pergunte porque eu não sei. E o que eu não sei, eu não posso falar pela boca de outro. Eu só falo o que eu sei. Eu só falo o que eu tenho conhecimento. Por quê? Eu vou confirmar uma coisa negativa, e se isso não é verdade, eu vou confirmar e vou falar, eu não estou sendo cúmplice de uma calúnia, de uma mentira, de uma coisa que Deus condena. Eu não vou pôr o meu ombro debaixo disso, não, eu não sei. Eu sei da minha vida. Eu só falo aquilo que eu sei, só falo aquilo que eu tenho certeza, que eu tenho prova, que eu tenho confirmação. Isso eu falo sem medo. E aquilo que eu falo sem medo, eu posso falar aqui, eu posso falar lá, eu posso falar diante de um tribunal, eu posso falar em qualquer lugar. A verdade. Agora, o que não é, eu não posso. Eu vou ajudar a enterrar alguém que está sendo enterrado por uma mentira, por uma inverdade. Eu não posso. Sou filho de Deus. Vou responder pelas minhas palavras no dia do julgamento. Eu não posso. Oh glória, Deus ainda fala, irmãos. Eu estou transmitindo algo que Deus me deu esta noite. Deus ainda fala. Tinha muita coisa para falar dentro desse assunto, mas as horas passaram, 9h10. O Espírito de Deus falou com Gideão. O Espírito de Deus falou com Filipe, quando o eunuco estava indo, o eunuco da rainha de Candace, o etíope. O Espírito de Deus falou com ele: corre, ele está lendo lá, vai, corre e fala, ajuda ele. Ele corre, sobe na carruagem e pergunta para o eunuco que estava lendo a profecia de Isaías: entendes tu o que lês? Ele diz: como que eu vou entender se ninguém nunca me explicou? Estou lendo pela primeira vez, nem sei do que fala isso. Aí Filipe começou a ensinar ele a Bíblia, falar para ele. Ele creu. Logo à frente tinha água, eles desceram ali e Filipe batizou o eunuco. Irmãos, Deus ainda fala. Deus ainda está no nosso meio. Deus ainda tem o controle de tudo. Nós vamos ter as eleições agora. Eu creio num Deus que põe, num Deus que tira, num Deus que dá vida e num Deus que mata. Num Deus que tem o controle deste planeta Terra e tem o controle sobre o reino dos homens.
Mas pastor, nós estamos sofrendo, parece que o diabo está dominando tudo. Não é não, Deus está dando permissão para ver a nossa fé, para ver até onde nós somos fiéis a Deus, para ver a nossa postura, a nossa atitude. Deus fez isso com Israel. Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. E se Deus quiser usar alguém nesta nação, Ele pode usar um ímpio, como Ele usou o rei Ciro, que era um ímpio, e Deus chamou ele de meu ungido sírio, porque Deus ungiu ele para uma determinada missão, e ele não era cristão não. O Ramagashanda Ramalagai. Deus tem o controle de tudo, irmãos, o domínio de tudo. Eu estou ficando cada dia mais crente, a minha fé está gigante, a minha fé está acrescida pelo Espírito da graça de Deus. Eu estou crendo em coisa grande. Um dia desse eu estava aborrecido por algumas coisas que nós estamos enfrentando, e a gente apresenta tanta coisa a Deus, ao Senhor, e de repente aquela voz, eu na tristeza, e aquela voz veio assim, e diz assim: meu filho, não te preocupes, eu estou no comando de tudo. Eu estou no comando, não te preocupes. Tu vai ver o meu agir. Aí eu me calo, aí entra a paz. E as coisas que Deus me fala, irmão, as coisas que Deus me fala, eu conto em casa para a Eliane. Eu sempre falei para a Eliane, para quando acontecer, porque Deus sempre fala antes. E todas as coisas que Deus me fala, eu digo para a Eliane: ó, fica atenta, porque Deus me falou isso, isso e isso. Não é profecias que eu recebo, o Senhor fala comigo direto. Ele também fala em profecias, ele usa profeta. Mas aí quando ele fala direto comigo, aí pode abrir a terra, pode partir o chão. Quando é uma profecia, às vezes fica meio assim, porque tem profecia aí meio enrolada. Às vezes fica meio assim. Não que eu não creio, eu creio. Deus também me usa, eu creio. Mas tem muitas profecias aí meio complicada, meio turbulenta. Mas quando Deus fala com a gente aqui ou aqui, pode abrir a terra, eu fico seguro naquilo que Deus falou. E se Ele falou também, eu durmo de pé espalhado, sem nenhum problema, e descanso nele. Irmãos, Deus ainda fala. Oh glória, Deus ainda fala, irmão. Deus, Ele é o teu Deus, Ele ainda fala. Deus, Ele anda no meio de nós, Ele se manifesta, Ele se revela. O Espírito falou com Filipe: corre lá, Filipe, corre lá, ele precisa ouvir. Um pouco antes, o anjo apareceu para Filipe: Filipe, vai lá, desce para essa banda aqui, lá para aquela região lá e tal, para Gaza que está deserta, desce por esse caminho. Filipe sai correndo e vai. Quando Filipe avista o carro e o eunuco em cima lendo, aí o Espírito fala a Filipe: corre, encosta nele. Aí depois que Filipe ganhou ele para Jesus e batizou ele lá no tanquezinho, no açudezinho, lá na poça, lá era um rio, era uma fontezinha que tinha lá, e lá ele batizou. Quando ele sai da água com o eunuco pega o carro e segue. O Espírito de Deus arrebata Filipe. Mas não arrebatou no corpo como arrebatou João na ilha de Pátimos, não. O Espírito de Deus arrebata Filipe, irmão, no corpo. E Filipe é transportado do caminho de Gaza até Azoto. Ele é transportado pelo ar. Ele vai pelas asas do anjo, pelas asas do vento. Ele é arrebatado em corpo, ele é transportado no ar. Do caminho que desce para Gaza, que está deserta, ele é transportado pelo ar no corpo físico até Azoto. E de repente o Espírito de Deus coloca Filipe no chão em Azoto,
E ali Filipe novamente começa a dizer que Jesus morreu, Jesus é o Salvador. Começa a pregar o evangelho em Azoto. Olha que coisa linda, irmão. Quem vive envolvido com Deus, irmão, Deus é o mesmo, Ele está aqui. Ele fala hoje, seja mais crente, confia no Senhor. Deus é contigo, Ele é na sua vida, no seu lar, na sua família. Abre o seu coração e a sua vida para ter sensibilidade do Espírito de Deus, porque Deus ainda fala. Deus ainda dirige, Deus ainda rege, Deus ainda comanda. Não seja incrédulo, mas crente. Eu sinto essa riqueza na minha vida. Tem dia que eu tenho vontade de pular, saltar, gritar, berrar, pular no chão, rolar, bater palma, dançar, sapatear, porque eu sinto esse gozo, esta alegria que invade a minha vida. Eu sinto o céu de Deus em mim. Ficamos de pé, irmão. Vou orar por você, por sua vida, por sua família, porque Jesus está aqui e no nome dEle, do Espírito Santo e do Pai bendito, eu vou te abençoar nesta noite, para que você tenha experiência com Deus e que o Espírito de Deus abra o seu ouvido e o seu coração para você ter essa sensibilidade e passar a ouvir Deus, porque Deus ainda fala. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor. Tu és a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, pelo processo do Calvário, pela obra do Espírito Santo, pelos tesouros eternos que tu nos deu, pela promessa da salvação, os que em Jesus creu e aceitou. Senhor, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos. Eu também oro por todos aqueles que nos assistem pela web TV Semear, os que nos acompanham pela internet. Jesus, salva, fala com eles no outro lado, aonde eles estão conectados conosco. Jesus, sê Senhor da vida deles, perdoa seus pecados, suas incredulidades, suas descrenças, mas manifeste-se a eles de forma impactante e poderosa, para que eles creiam como a mulher cananeia e o centurião de Cafarnaum, dizendo: Senhor, diz só uma palavra e o meu criado vai ser liberto por ti. Só uma palavrinha, Jesus. Como a mulher também, Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, toque estas vidas, toca o teu povo, desperta, aviva, para que tenhamos uma igreja avivada, missional, relevante. Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, os dias são maus, nós precisamos ser abençoados por tua palavra, por tua graça, pelo alimento celestial. É a minha oração, ó Deus, pelo teu povo, pela tua igreja de Sara, pelos irmãos que estão trabalhando, que estão estudando, e os que também estão em casa com preguiça de vir à igreja. Meu Deus, tem misericórdia. Somos o teu povo. Sacode, desperta e abençoa. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém.